Monsenhor Murilo, o que representa 75 anos de idade? Antes de mais nada, 75 anos nos oferecem uma leitura de agradecimento a Deus pelo dom da vida. Perguntássemos nesse instante, o senhor acharia que duraria tanto? Eu dizia não. Da forma que do meu interior sai um profundo sentimento de gratidão a Deus por nos ter dado a oportunidade de viver 75 anos. Quantos anos de serviços prestados a Juazeiro e ao Nordeste durante esses 75 anos de idade? A minha vida sacerdotal foi em Juazeiro. Aqui cheguei com poucos meses de ordenado, em 1957, eu me ordenarei em Barbalha, já estava aqui em fevereiro, no dia 6, uma quinta-feira, véspera de primeira sexta-feira do mês, para servir como cooperador do Monsenhor Lima, depois como pároco titular da comunidade, e fui então em contato com esse potencial enorme que Juazeiro oferece, e em seguida pelo expediente louvável das romarias, procurando amoldar o compromisso solene de servir aos meus irmãos, guardando fidelidade à palavra de Deus, à igreja e a cada um dos meus irmãos. Da forma que a gente pode somar nesse instante 47 anos de dedicação e de serviço, na medida do possível, com pelo menos uma intenção: servir ao meu irmão, servindo a Deus. Monsenhor Murilo, a comunidade de Juazeiro tem correspondeu o carinho durante esses anos à sua pessoa? Eu sou devedor de uma profunda gratidão à resposta que, ao longo do tempo, a Juazeiro deu a propostas. Elas podiam não ser as mais sábias, as mais urgentes para o momento, podiam trazer um pouco da fisionomia de certa timidez. Entretanto, diga-se em boa hora, que ao agradecer a Deus, ao me lembrar de transferir para Deus sem que nós não nos realizamos a força do serviço pastoral, Juazeiro do Norte cooperou de maneira maravilhosa, atendendo à maneira às vezes jocosa, às vezes forte, entretanto ponderada, e eu podia até dizer com certo equilíbrio face aos grandes convites que o conviver com a comunidade foi descobrindo para o meu andar em Juazeiro do Norte. O padre Cícero sempre dizia nas pregações que era filho do Crato e Juazeiro era seu filho. O senhor, homem sacerdote, comunga com esse mesmo pensamento? Eu sempre fui muito reservado para com o padre Cícero. Não posso negar minhas raízes de ter nascido em Barbalha, de ter me educado no Crato, de ter frequentado os mesmos bancos que ele frequentou no seminário da Prainha, Fortaleza, num contexto disciplinar em que a orientação da disciplina eclesiástica olhava mais os cânones da disciplina do que a figura do grande catequista que as romarias me ensinaram. Nesse sentido, o conviver com Juazeiro, o analisar seus gestos, procurar entender as suas expressões, caminhar um pouco mais embasado em dados que o tempo de seminário não me ofereceu, mas a pesquisa mais de perto me deu a oportunidade, me faz hoje
muito mais próximo do Padre Cícero e admirador do seu valor, da sua pujança, do seu significado, do que é Padre Cícero, que, sem sombra de dúvida, para cada um dos sacerdotes que optam pelo serviço, pela diaconia à Igreja, um prestimoso exemplo. O que é Juazeiro do Norte para Monsenhor Murilo de Sá Barreto? Hoje, para mim, Juazeiro é um grande desafio. Eu vejo se colocarem nesse momento assim, vamos dizer, num degrau, uma multidão imensa procurando ver, conhecer, ver Jesus, receber sua doutrina, seu ensinamento, sua expressão de fé. Eu vejo uma romaria como as que sempre visitam Juazeiro, entusiasmar a ação pastoral das romarias, mas vejo também Juazeiro como uma oportunidade e uma tentação em que se pode aproveitar, se pode tirar a oportunidade para menos seriedade em contato com o que acontece em Juazeiro. Juazeiro é uma cidade fácil, uma cidade aberta, uma cidade sem fronteiras. Juazeiro é uma síntese do Nordeste, então carrega a energia de suas virtudes e também a pobreza de suas necessidades. E é por isso que essa diferença que para mim cresce nesse momento, há uma infinidade de pessoas escandalosamente empobrecidas e há outras pessoas escandalosamente ricas. E as pessoas ricas ou enriquecidas por causa do fenômeno do Juazeiro, eu tenho a impressão que deviam devolver um pouco mais de serviço, de partilha, de olhar, de misericórdia, de compaixão para com a maioria da comunidade que é pobre. Monsenhor Murilo, durante quase esses 50 anos de serviços pastorais a Juazeiro do Norte, o senhor recebeu muitos convites para entrar na política e não aceitou. Por quê? Em primeiro lugar, porque não é meu lugar. O código ser político não bate com o código ser sacerdote. Em segundo lugar, porque nenhum desses convites me queria como político. Jamais aceitaria se eu fosse imprimir as digitais de uma administração que se distanciasse da codificação com que se trata o ser político em nossa região, em nosso país. E em terceiro lugar, porque era muito mais uma atenção por parte de todos eles. Graças a Deus, a todos eu olhei com muito respeito como administradores, com boas amizades. Às vezes podia ficar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos distante, porém, de modo geral, eles me ajudaram muito a modesta cooperação que eu coloquei dentro de minha visão pastoral. Tudo fazer para melhorar o Juazeiro do Norte. Mas muitos políticos, não só do Juazeiro, nem do estado do Ceará, como governador, senador, deputado federal, estadual, mas políticos do Nordeste inteiro vêm a Juazeiro, a casa paroquial, e pedir a sua orientação. Como o senhor recebe isso? Eu recebo isso como uma deferência. É como um reconhecimento de alguma liderança. Eu tenho liderança não tanto como um carisma, eu tenho liderança como um referencial. Nesse instante eu estou num espaço, eu estou num altar, eu estou num lugar que representa para o Nordeste. Quem é aquele padre? É o padre de Juazeiro. Essa composição, ela é altamente significativa para as massas que visitam Juazeiro e que sabem que uma palavra, uma orientação, um aceno, muito pode contribuir
para que tenhamos os frutos que até agora nós conseguimos, de um lado e outro, na medida do possível, oferecer como proposta para as decisões que o ser político exige. Ô, senhor Murilo, uma pergunta até que entristece, né? Especialmente a comunidade e o Nordeste. Depois dos 75 anos de idade, o padre pede o afastamento da paróquia, desse trabalho, ou seja, aposentadoria. Essa é uma posição da igreja e o bispo pode aceitar ou não? É uma disposição canônica da igreja. As disposições canônicas da igreja sugerem que ao se completar a idade de 75 anos, todos aqueles que estão no ministério dirijam-se ao bispo diocesano, pedindo o seu afastamento em razão de uma disposição canônica. O bispo, por sua vez, acolhe ou não. Vai depender da capacidade, da saúde, da conveniência. No meu caso, por exemplo, se me perguntasse, você acha que o senhor Dom Fernando, a quem nós devemos, de coração confesso nesse instante, um apoio dos mais fortes à ação pastoral, que sempre foi uma preocupação. Eu não venho aqui por querer, eu disse isso há 47 anos. Eu não vim para Juazeiro a pedido, eu vim à obediência e não vim com simpatia, morrendo de simpatia. Entretanto, a gente foi descobrindo aquilo que o santo bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Pires, me dizia em cafés da manhã, sozinho, sentado à mesa do seu refeitório, no que se chamava de então Palácio Episcopal. O senhor vai descobrir ali muita gente boa, muita gente fervorosa. Isso é uma ação, é uma visão de um homem santo. Por isso suportei. Tive algumas dificuldades de convivência, é claro, não posso negar. Hoje nós estamos sabendo que já não tenho o talento, já não tenho a força, já não tenho mais a capacidade de quando cheguei no verdor dos meus anos. Eu cheguei com a idade com que o Padre Cícero chegou a Juazeiro. Eu nasci no dia 31 de outubro de 30 e cheguei aqui no dia 6 de fevereiro de 58. Então eu tinha completado no dia 31 de outubro meus 27 anos de idade. Tudo que na realidade eu planejei na minha vida aconteceu no chão do Juazeiro. Tudo o que eu trazia para ser padre e apresentar ao povo de Deus aconteceu no Juazeiro. O Juazeiro, por conseguinte, é meu cenário, é o palco onde eu tive de encenar todo o meu ser sacerdotal. Hoje eu vejo que já não posso mais na realidade ser, como fui, é claro. Eu vou ter saudade em ter que sair, vou. Não sou de cimento armado, mas que acho uma necessidade que se retempere, que se renovem os valores, que se faça o que no tempo foi feito de um jeito e agora vai ser feito de novo. Agora nós temos nesse momento uma oportunidade super excelente, que é o olhar pastoral, missionário, dedicado, extremoso, sincero, de um bispo, que colocou as romarias dentro de suas preocupações pastorais. Por quê? É bom que Juazeiro escute isso sem milindre. O padre que não se casar com essa realidade que se estampa no Juazeiro, encontrará dificuldade para uma ação pastoral à altura das exigências que uma igreja de nossos dias reclama. Da forma que eu entrego nas mãos de Deus, que para mim tem no senhor bispo a sua expressão mais viva. O que é a igreja? É o bispo. Ubi ecclesia ibi episcopus. É o
princípio. Se o seu bispo achar conveniente que eu ainda tenha força física, talento para mais alguns meses, então é ele quem vai decidir. Mas que eu estou sendo convidado, quer queira, quer não, a esta semana procurar o Código de Direito Canônico e endereçar à Cúria Diocesana o pedido de meu afastamento em razão do cumprimento canônico. É verdade. Significa dizer que o senhor está pensando nesse assunto? Sou obrigado. Eu sou obrigado, não devo pensar não. Eu devo fazer, ou deixar passar pelo menos uns 2 meses, para iniciando o ano vindouro, deixar nas mãos do seu bispo o que a igreja pede. E ele consentirá ou não em que eu fique. Mas para a Rádio Progresso, que foi uma parceira das minhas conversas, amiga, parceria amiga, eu me sinto bem no ambiente da Rádio Progresso, sempre foi assim. Da forma que eu nunca quis uma rádio, já tive nas minhas mãos várias oportunidades. Eu prefiro ter a amizade da Rádio Progresso, sem excluir, é claro, as outras todas que tem para com a nossa palavra, mas é o dia a dia. O dia a dia, o povo escuta a rádio às 6 horas da manhã e identifica o Padre Murilo. Essa identificação eu faço questão de guardar. É tanto que ao renunciar à paróquia, eu não vou renunciar o meu programa das 10 horas na Rádio Progresso. Isso é um confidencial que estou fazendo. Então, que eu tenho que fazer isso, terei que fazer. Mas se, senhor bispo, na realidade, e se minhas condições físicas, eu estou nesse momento procurando um reequilíbrio diante das taxas da minha diabetes, pois as da hipertensão já estão equilibradas. Não tenho fisicamente um cansaço que me impossibilite, graças a Deus, de tocar com a ajuda do Padre Bandeira, que se tornou para nós o nosso auxiliar por vontade do Senhor Bispo. Alguns momentos mais a serviço do povo de Deus. Só que eu sei que em se cumprindo o que se deve pelos cânones, muitas pessoas estão mostrando que eu ceda lugar a outro. E quem é que vai decidir isso, padre? Me diga logo para eu ficar tranquilo. Quem vai decidir se chama Dom Fernando Panico, o bispo diocesano. O que é o Romeiro para o senhor Murilo? É um estímulo na minha fé, é um estímulo na minha caminhada sacerdotal, é um parceiro da evangelização, é um ser humano digno de melhor tratamento, tanto pela igreja, na sua pastoral, como pelas administrações, e é um presente do Padre Cícero a essa terra. Ser espaço de romaria é privilégio que se deve ao Padre Cícero. Por isso, os verdadeiros amigos do Padre Cícero deviam melhor conhecê-lo, melhor estudá-lo. Os verdadeiros amigos do Padre Cícero deviam melhor zelar por seus romeiros, não ver o romeiro simplesmente como um comprador ou um freguês, mas como alguém que deixa suas atividades por 3 dias e encontra espaço altamente significativo para uma espiritualidade chamada rito de deambulação ou romaria, que é a tipologia da caminhada do povo de Deus. O senhor recebeu uma grande homenagem no sábado por ocasião da coroação de Nossa Senhora de Fátima dos Arautos do Evangelho. Hoje à noite o senhor recebe uma homenagem da URCA, Universidade Regional do Cariri. Como é que recebe essas homenagens? Toca lá no fundo do coração? Não tocava não, eu era um pouco insensível, não digo insensível, eu era pouco avisado
para nunca dar margem a estas evasões emocionais. Mas realmente, ao me posicionar naquele momento, ao ouvir aquela melodia e aquele canto, aquela multidão, aquele silêncio, ao colocar minhas mãos, ao beijar a coroa, que o Santo Padre também beijou, ao olhar para a imagem de Nossa Senhora que passou conosco esses dias todinhos dormindo aqui em nossa casa, eu me emocionei profundamente. Não por desequilíbrio, não sou muito vazado a essas coisas, mas me emocionei, e isso que não é fraqueza, o homem não é de cimento armado, nem é anjo, ele é de carne e osso. E tenho certeza absoluta que vou me emocionar quando me afastar de vez do meu dia a dia, ao longo de tantos anos, com resposta que eu sinto, que eu leio no rosto e na face do povo de Juazeiro. E a homenagem hoje da URCA? A homenagem da URCA, eu estou pensando que ela foi diretamente a mim como um alvo, mas ela atinge aos irmãos romeiros. A universidade me deu uma aula de que, como codificadora do pensamento e coordenadora do progresso científico e da pesquisa da região, já não pode ficar mais às estreitas limitações da história, mas deve abraçar toda a concha verde da região do Cariri e levantar uma bandeira de novo ser, de novo pensar, de novo agir acadêmico. Ô, senhor Murilo, nesta data tão importante, data tão festiva, o que mais o senhor desejaria? Nesse momento, o que eu desejaria do fundo do meu coração é ter saúde para que meus dias não fossem um peso para os meus, para os amigos, para a minha família, e eu pudesse conviver, vendo o progresso de Juazeiro, sua afinidade histórica, convivendo com os novos tempos e as novas manifestações, porque passa a comunidade de Juazeiro. Nunca teve tanta oportunidade como está tendo agora. Como eu, querendo bem a Juazeiro, quero o seu bem. Nós que fazemos a Rádio Progresso de Juazeiro agradecemos e, em nome da comunidade, parabenizamos e queria a sua mensagem neste 31 de outubro, data tão importante em que o Monsenhor Murilo completa 75 anos de idade, 3/4 de um século. E basta dizer que Madrinha ultrapassou a barreira dos 100. Você tocou agora lá como um anzol que a gente mergulha no açude para puxar. Você tocou justamente na fímbria do meu coração, que é um ícone que eu venero na idade, no amor, na consideração e na estima que Madrinha devotou à minha pessoa, à minha vocação, ao meu sacerdócio, à fidelidade, que eu tenho fé em Deus, chegarei até o fim. Nesse momento, que eu desejaria que acontecesse é que eu fosse fiel até o fim ao meu sacerdócio, a este povo, à minha igreja, e dormir tranquilo de que quem semeia a palavra de Deus colherá os frutos da palavra de Deus.